Muito bem então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 25º vídeo da série Enem. E o tema do dia é Guerra Fria. Então é depois da vinheta. Partiu Futuro do Brasil. Vamos lá! Muito bem, então, senhoras e senhores, voltamos para a nossa aula do dia. Mas antes, aquele recado rápido e importante, tá? Se inscreve no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. É gratuito, não custa nada e você ajuda a mim e ao Thiago a continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube para vocês, beleza? Mas olha só, meus queridos, o tema do dia, então, é Guerra Fria. E olha só, esse termo Guerra Fria é um tanto quanto curioso, né? Porque essa Guerra Fria, sendo fria, matou 25 milhões de pessoas. Isso, para ter uma ideia de comparação, é 5 milhões a mais do que o número de mortes na Primeira Guerra Mundial, que foi bem quente, né? Agora, qual que é a situação? É que nunca houve uma declaração direta de guerra entre as duas potências, a União Soviética e os Estados Unidos, razão pela qual eu e vocês estamos aqui hoje, Vivinhos da Silva, né? Mas olha só que interessante, pessoal. Na prática, as sementes, né, da Guerra Fria já se encontram ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Aliás, a aula que eu dei para vocês na aula de Guerras Mundiais. Vou deixar o card aqui em cima, né? Mas veja, nós temos, por exemplo, em 1943, a Conferência de Teherã, aonde as potências, no caso Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, já começam a pensar, por exemplo, o que fazer com a Alemanha, né? Que era um país que na prática levou o mundo a 2 guerras mundiais no intervalo de 21 anos, por exemplo, né? Porém, em 1945, na Crimeia, quando já era dada a derrota alemã, nós temos a Conferência de Ialta, tá? Nessa conferência já começa então ali se delinear as zonas de influência das grandes potências no pós-guerra, quando a Alemanha nazista fosse vencida e também o Japão, claro, né? Porém, é nos arredores de Berlim, em Potsdam, em 1945, por exemplo, que um dos elementos mais significativos da Guerra Fria acontece, que é a divisão da Alemanha em uma área de influência soviética e outra área de influência capitalista, aí com Estados Unidos, França e Inglaterra, e também da capital alemã, que era Berlim, que será dividida de igual forma, como eu estou mostrando aqui para vocês nas imagens aqui do nosso vídeo, tá? Mas olha que interessante. Veja só como foi complexa. Também em Potsdam você tem a divisão da Península Coreana. A Península da Coreia, que até então formava um país, mas ficou durante um bom tempo sob a ocupação japonesa, também será dividida entre um norte de influência socialista e um sul de influência capitalista. Veja que até hoje, quando falamos daquelas tensões constantes entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, sempre percebamos aquilo ali é, infelizmente, uma das heranças malditas da Guerra Fria. Mas olha só, essa Guerra Fria, pessoal, tem uma frase que eu acho ótima, né? A guerra parece improvável, porém não impossível. Claro, nenhuma guerra é impossível, né? Então, parecia improvável que de fato ocorresse uma guerra deflagrada entre as duas potências, porque seria basicamente a autoaniquilação, né? Uma guerra nuclear entre as duas, você imagine, né? Mas não é impossível, basta ter alguém louco o suficiente para começar o conflito, né? E que, vamos combinar, não falta esse tipo de gente na história humana. Mas é bom que se diga, por exemplo, que após o final da Segunda Guerra Mundial, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, os dois vão correr para colocar as suas peças nesse grande tabuleiro de war, esse war da vida real chamado de Guerra Fria. E aí, por exemplo, os Estados Unidos lançam um plano, né, de recuperação econômica da Europa Ocidental, o famoso Plano Marshall, e também para o Extremo Oriente, o famoso Plano Colombo. Por outro lado, os soviéticos não ficam olhando e também criam a sua própria versão de Plano Marshall para a recuperação da Europa Oriental, do leste europeu e das áreas de influência soviéticas. Vai ser o Comecon. Mas pouco tempo depois, curiosamente, das alianças, entre aspas, aliás, das ajudas econômicas, estou comprando os amiguinhos, né? O que eu faço? Eu transformo essas alianças econômicas em alianças militares. Primeiro, o lado capitalista, que já ali, logo depois, na Segunda Guerra Mundial, já vai criar a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e pouco tempo depois, também a União Soviética forma lá o Pacto de Varsóvia. E o mundo vai viver, até o final da União Soviética, ali por 91, vai viver sempre aquele medo, né? Aquele medo do The Day After, né? Aquele apocalipse nuclear que poderia acontecer em caso de uma guerra
deflagrada. Mas a Guerra Fria, pessoal, ela vai ser lutada não entre os dois, mas nas áreas periféricas. Então, esses 25 milhões de mortes que eu falei no início da nossa aula estão muito ligados aos conflitos periféricos decorrentes da Guerra Fria. Aí você pode contar, por exemplo, as guerras de descolonização em África e na Ásia. Pense toda a descolonização africana, com o fim das colônias portuguesas em África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, né? Por exemplo, a libertação das colônias britânicas, das colônias francesas, como a Argélia, por exemplo, né? Isso vai ter muito derramamento de sangue. Na Ásia, nós teremos aqueles grandes conflitos na Ásia, nós temos a Revolução Chinesa já em 49, nós temos a Guerra da Coreia, que vai de 50 a 53, aonde o mundo ficou, ó, a isso aqui de entrar na Terceira Guerra Mundial, imagino que seria isso, né, já com armas nucleares. Nós temos as guerras da Indochina, que pega, claro, a mais famosa, a Guerra do Vietnã, né, que vai ser um atoleiro para as Forças Armadas Americanas. Eles são, na prática, em muitos aspectos, derrotados estrategicamente na região, além de Laos e do Camboja. Nós temos, por exemplo, um atoleiro soviético, que vai ser a Guerra do Afeganistão, nos anos 70, onde daí é a vez da União Soviética se ver em maus lençóis ao tentar invadir o Afeganistão. É na Guerra Fria também, pessoal, que nós temos uma corrida de propaganda. Tanto o lado capitalista quanto o lado socialista, ambos tentarão, cada qual à sua forma, promover o seu projeto de mundo, o seu projeto de sistema econômico, social, político e por aí vai, ok? Então, tanto americanos quanto soviéticos vão sim financiar muitas guerras, golpes e revoluções do mundo inteiro. Então, tanto americanos quanto soviéticos, não há mocinhos aí, tá? Cuidado, a história não é um filme de Hollywood, né? Tanto um lado quanto o outro banharão suas mãos em muito sangue dessas nações periféricas apoiando então golpes, guerras e revoluções, né? Nós temos, por exemplo, nesses dois lados aí da moeda, né? Por exemplo, alguns eventos bastante importantes. Aqui no continente americano, nós temos os golpes militares que ocorrem em vários países, inclusive no Brasil. Nós temos uma revolução socialista ocorrendo lá em Cuba em 1959, com Che Guevara, Fidel Castro e por aí vai, né? Nós temos, por exemplo, veja você, lá no caso, né, de África, você tem aquela descolonização bastante conturbada que acabou gerando heranças malditas. Claro que a África também tem muito aquela herança do imperialismo que você viu com o Thiago. Vou deixar o card aqui para vocês, né? Nós temos várias situações ocorrendo nesse contexto de Guerra Fria. Mas como a propaganda é a alma do negócio, nós também temos coisas como a corrida espacial, vencida em primeiro momento pelos soviéticos, né? Que vão colocar o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, o primeiro ser vivo, a cadelinha Laika, e o primeiro satélite, o Sputnik. Aliás, lembra que Sputnik é o nome da vacina russa contra a Covid. Pode haver aí um contraponto, né? Porém, nós temos os Estados Unidos com a missão Apollo, que vai colocar o primeiro homem na Lua, quer dizer, o primeiro homem num satélite natural do nosso planeta. E essa corrida espacial era muito, sim, também uma decorrência de outras corridas que ocorriam entre essas duas potências, como, por exemplo, uma franca corrida armamentista no que diz respeito a armas nucleares, né? Quer dizer, o mundo literalmente, pessoal, flertou com o apocalipse, diversas vezes ao longo da Guerra Fria, né? Por isso que tem um monte de filmes na época, inclusive, que mostram que acontecesse uma guerra nuclear, o fim do mundo, o botão vermelho e por aí vai. Tinha muito medo daquele boom, né, da Guerra Fria. Acordamos todos num holocausto nuclear. Mas ocorre que a União Soviética, por exemplo, ela vai muito forte até os anos 70, mas chega um momento em que o dinamismo da economia estadunidense acaba se valendo, né? Acaba sendo mais interessante do que o dinamismo da economia soviética. E chega um momento, então, que os altíssimos gastos militares da União Soviética começam a comprometer aquela economia, né? Por exemplo, o número de ogivas nucleares da União Soviética, pessoal, vai ser milhares de vezes, milhares de vezes não, né? Mas vai ser um número de algumas milhares de ogivas, aliás, a mais, né, do que as dos Estados Unidos. E isso custa muito dinheiro. Some-se a isso o projeto Star Wars, Guerra nas Estrelas, mas não é o filme, que os americanos vão querer colocar armas no espaço, o que vai levar os russos a querer acompanhar o raciocínio, só que eles não têm esse dinamismo econômico e vai quebrando. Quando entra os anos 80 do século XX, é a chamada onda liberalizante. É nos anos 80, por exemplo, que nós observamos o desmonte da Guerra Fria. Nós teremos a Revolução de Veludo na Tchecoslováquia, lembrando que a Tchecoslováquia
Tchecoslováquia, lá em 1968, já havia tentado uma liberação da esfera soviética com a Primavera de Praga, mas não teve sucesso, né? Nós vamos ter a libertação da Polônia também em 1989, temos a queda do Muro de Berlim, talvez o maior símbolo físico da Guerra Fria, que dividia parte da capital alemã entre o lado socialista e o lado capitalista. Cuidado, hein? A divisão da Alemanha e de Berlim é de 45, mas o muro só é construído em 61 e ele cai em 89. E a Alemanha só se reunifica, atenção, em 1990. Cuidado com essas datas, tá, pessoal? Às vezes tem umas pegadinhas. Temos ali, por exemplo, um momento também de pressão sobre o regime chinês, o regime socialista chinês, que vai ser lá os protestos da Praça da Paz Celestial, também em 1989, até que nos anos 90 a União Soviética não tem mais condições de existência e aquele gigante geopolítico que existia desde 1922, após a Guerra Civil Russa, por exemplo, acaba caindo. É difícil você falar de um vencedor da Guerra Fria, porque literalmente um dos opositores, deixou de existir. Então, quando deixa de existir a União Soviética, acaba, por exemplo, essa lógica de um mundo bipolar, esse mundo bipolarizado entre o socialismo, representado pelo bloco soviético, e o capitalismo, representado pelos Estados Unidos da América e seus aliados imediatos. É um momento, então, onde o mundo deixa de ser bipolar e passa a ser um mundo unipolar, onde você teria, então, a hegemonia americana ali no início dos anos 90. Beleza? Queridos, eu espero que tenha sido útil essa reflexão aí rápida sobre Guerra Fria. É um daqueles assuntos que é muito bom ficar ligado, sempre aparece ali uma relação outra, uma questão outra, tá bom? E já sabe, segue a gente nas redes sociais. Lá no Twitter, o @InventandoHST, com história todo dia. No nosso Instagram, o @canal Inventando História, seguindo o mesmo modelo. E também lá no nosso Facebook, o /Inventando História. E claro, tem muito material gratuito para vocês no nosso site, o inventandohistoria.com. Fica a dica. No mais, queridos, um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês sempre e um excelente Enem. Tchau, tchau!